Começa agora podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá! No podcast de hoje nós vamos falar sobre a redução do imposto de importação para bicicletas. Bom, o governo brasileiro divulgou na semana passada uma redução significativa dos tributos aplicados às importações de bikes. A medida anunciada pelo presidente Bolsonaro, publicada na edição do Diário Oficial do dia 18 de fevereiro, prevê uma redução em fases. Dessa forma, dos atuais 35%, vamos ter 20% até o final do ano, com redução agora em março para 30%, em julho para 25% e em dezembro para 20%. Vale ressaltar que a medida é, na realidade, uma adequação, já que a alíquota era de 20% até 2011. Conforme apurou o portal UOL, na época, o presidente, até então, Dilma Rousseff, fez o aumento e sob a justificativa de que se fazia uma proteção na época do mercado nacional. Mas, segundo a Aliança Bike, a importação de bicicletas montadas nunca representou uma ameaça para o mercado nacional. À época ainda, de acordo com dados da própria associação, elas representavam 8% do total de bikes produzidas no país. E mesmo diante do aumento da alíquota, a importação de componentes aumentou. Outro argumento utilizado pela aliança é que, mesmo com tais incentivos, as empresas do Polo Industrial de Manaus não exportaram e também mantiveram como grandes importadoras de componentes. A balança comercial do segmento teve 98% de importação e 2% só de exportação no primeiro semestre de 2020. Hoje no Brasil, 5 impostos incidem sobre o preço de uma bike: 35% de imposto de importação, média de 10% de IPI, 10% na média em PIS/COFINS somados e 18% na média entre os estados. A medida é vista com reservas por parte do setor por estimular a compra de bikes prontas no mercado externo, que poderia impactar a produção nacional. Dados mais recentes levantados pelo Observatório da Fiesc mostram que em 2019 Santa Catarina tinha 30 fábricas do ramo que empregavam em torno de 850 pessoas, sendo o principal polo em Blumenau. O incentivo à importação não seria um problema se fosse acompanhado de uma redução de impostos, que também seria para o mercado interno, avisa e avalia Antônio Vergos, diretor da Nature. A empresa de Blumenau, que tem cerca de 500 funcionários, é a maior fabricante do Brasil, com uma produção de aproximadamente 1 milhão de bikes por ano. Só que foi a própria Aliança Bike, que é a associação, uma entidade da classe, quem reivindicou que o imposto de importação de bicicletas no Brasil voltasse aos 20%, e para o diretor executivo da entidade, Daniel Gutt, trata-se de uma vitória para o mercado de bicicletas. Ele avalia que a medida vai permitir uma maior variedade de modelos e reduzir o crime por descaminho de bikes, principalmente as vindas do Paraguai, garantindo maior arrecadação, inclusive por parte do Brasil. A entidade também considera que a medida aproxima o Brasil das práticas comerciais mais justas, com alíquotas condizentes em comparação a outras nações. Segundo Gutt, as justas com alíquota condizente, com o mercado, é um compromisso associado com a própria aliança de que a redução vai ser um benefício para o consumidor. Mas nem todo o setor pensa do mesmo jeito. Os diretores de Relações Institucionais e presidentes do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Bicicletas, da Abradib, Isaco Dueck, trata a situação como de um raríssimo caso em que um consumidor final não é beneficiado pela indústria e sim prejudicado. Ele lembra que hoje a alíquota do imposto para a importação da maior parte das peças de bicicleta é de 16%. Insumos importantes como câmbios, cassetes, já caíram para 2%. Com a alíquota de importação de bicicletas pronta, então, a 35%, o negócio se tornaria mais rentável, mas com a redução essa diferença mínima pode não compensar mais, o que ocasionaria um prejuízo à indústria nacional. Só o tempo e o acompanhamento ao longo do ano das importações é que vai dizer. Até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.